Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com a Ângela da Abracel. Tudo bem, Ângela? Tudo bom, André? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Prazer também estar conversando aí com a Ângela, uma área diferente aí que a gente está acostumado a tratar, né? Que é sobre representação institucional e governamental, né, Ângela? Que é Pois é, nesse relação... nosso mundo de engenheiros, né? De É, engenheiros, também tem essa área que tem ocupado cada vez mais espaço e é extremamente importante, né, nas associações, nas empresas, para que você consiga levar sua agenda para frente, defender suas ideias, defender seu ponto de vista. Então, é importante ter essa área de relações institucionais, relações governamentais, para que essas agendas consigam avançar também. uhum. Porque hoje em dia a gente tem muita comercializador média e pequena. Provavelmente eles não têm essa área dentro deles, né? Acho que as empresas maiores é que têm. E a Abracel, ela acaba cumprindo esse papel de um representante setorial para todas essas empresas, né? Com conversa, tal, defendendo os interesses do mercado, das comercializadoras, né? Do mercado livre, né? Como que vocês têm, Exato. é, como que vocês têm feito essa representação? Acho que mais junto à Então, ANEL, enfim. Isso, né? Quando a gente pensa na nossa, a gente está lá na Abracel, a gente tem um processo bastante democrático de definição das nossas prioridades. Então, todo ano a gente faz uma reunião com as nossas empresas associadas, é o nosso planejamento estratégico, que costuma acontecer ali mais ou menos no mês de outubro. Então, antes, na verdade, essa atividade começa quando a gente entrevista cada empresa individualmente para entender como que está sendo visto o trabalho da Abracel, quais são as pautas prioritárias, né, que a empresa entende que a Abracel deve atuar. Então, a gente faz essas reuniões individuais, depois, no mês de outubro, a gente junta todas essas percepções em reunião presencial com os nossos associados e com uma conversa muito democrática, onde todo mundo pode, dar a sua opinião, a gente consegue construir a nossa agenda, que vai nortear a atuação da equipe Abracel para o ano seguinte. Então, toda a atividade que a gente desenha ali na Abracel, as reuniões que a gente participa, as bandeiras que a gente leva para frente, tudo é fruto de uma extensa discussão que a gente tem com os nossos associados nessa fase de planejamento estratégico. Hoje, olhando ali o organograma da Abracel, a gente tem a vice-presidência de estratégia e comunicação, que está sendo liberada pelo Bernardo, e dentro dessa vice-presidência tem a diretoria de comunicação, que é do Casadei, tem a diretoria de relações institucionais, que eu estou nesse cargo, e eu fico ali muito responsável por essa relação da Abracel com o Congresso Nacional, mais especificamente, mas não tem como deixar de citar que toda a equipe, né, todas as áreas, a vice-presidência de energia também, tudo em conjunto atua para defender as bandeiras da associação, porque a gente tem essa atuação na ANEEL, tem atuação no Ministério, tem atuação no Congresso, e todas as áreas ali em conjunto conseguem contribuir para que a gente avance com essas agendas. Então, ao mesmo tempo que eu estou indo lá no Congresso defender a nossa bandeira em especial de abertura de mercado, ali pelo projeto de lei 414, que é um projeto muito conhecido já pelo setor como um todo, mas a gente depende de números de estudos técnicos que são liderados ali pelo Alexandre na vice-presidência de energia, que servem de insumos para a gente levar essas pautas, né, para os parlamentares e embasar tecnicamente tudo aquilo que a gente está defendendo. Então, mostrar, é todo um trabalho em equipe que a gente consegue levar para a agenda as pautas que foram prioritariamente definidas pelos nossos associados. Excelente. Você falou que tecnicamente, né? E isso me remete assim à origem da palavra lobby, porque se trabalha às vezes para quem não conhece, para quem é leigo, vê ele e como o lobby que é um sentido pejorativo, na verdade, é uma parte importante do trabalho, mas a mídia divulga com um sentido pejorativo o lobby, né? Ele surgiu lá antigamente quando era feito nos lobbies de hotel só através de relacionamento e hoje já não é mais só assim, né, Angela? É feito com base técnica, com números, né? Com gráficos. Exato, essa é uma discussão que é muito presente, porque é muito comum, quando a gente fala lobby, a pessoa já tem uma reação um pouco mais negativa, porque a palavra de fato assumiu esse tom mais negativo. Mas é uma defesa legítima de interesses, então é legítimo que a gente está falando do setor elétrico, então vou utilizar esse exemplo, né? Então, associações setoriais estejam lá com o seu público de interesse, com seus stakeholders, para defender as suas agendas. Para defender essa agenda, é necessário que você tenha um embasamento com estudos, com números,
para defender que aquela tese que você está levando para frente tem todo um fundamento por trás. E a gente tem essa discussão aqui em Brasília, tirando essa meu chapéu de setor elétrico, mas levando esse chapéu enquanto cientista política, do que seria essa palavra lobby, de atuar para tirar um pouco desse termo pejorativo. Tem até um projeto que existe aqui em Brasília, que eu participei já mais ativamente, que é o Lobby Social, que é um projeto liderado pelo Eduardo Galvão, um colega de profissão, que ele tenta trazer tirar essa ideia que o lobby é algo pejorativo, que o lobby é algo prejudicial, mas é algo legítimo e que você consegue impactar a vida de muitas pessoas. Então, tem todo esse trabalho de um lado educacional para você retirar essa carga negativa, né, em cima da palavra, para entender que, de fato, é uma atividade legítima que você vá ao seu público de interesse e defenda as suas agendas. E para que essa agenda faça sentido, você tem que apresentar estudos para comprovar a sua tese. Até no começo a gente estava conversando, eu não sou do setor elétrico, não nasci aqui no setor elétrico, não sou engenheira, tem muito engenheiro e muito economista, mas eu vim de uma outra área, eu sou formada em ciência política pela UNB, entrei na faculdade em 2011, graduei em 2015 e entrei na Abracel como estagiária ali em 2014. Então, eu estava finalizando a faculdade, tinha já estagiado em outros lugares, cheguei a estagiar na Presidência da República, depois eu estagiei em uma confederação de comércio, e ali, finalizando a faculdade, foi quando eu entrei na Abracel. E foi meu primeiro contato com energia elétrica. E eu sempre falo que eu tenho muita curiosidade de descobrir o que que eu respondi quando me falaram o que que um comercializador faz, porque eu definitivamente não tinha ideia que existia um comercializador de energia, nem o que que fazia. E comecei a estagiar na Bracel, me apaixonei pelo setor de energia. Logo depois que eu formei, eu fiz um curso que é liderado, acredito que até hoje ele existe, dado pelo professor Wilson, que é um ano aprendendo desde o que que é potência, desde os conceitos básicos até toda a legislação atual que impacta o setor. Então, cheguei a fazer esse curso para me situar um pouco no setor de energia. Hoje eu estou finalizando um mestrado em economia e finanças com ênfase em energia elétrica pela FGV. Então, eu vi que é um setor que, de fato, eu me apaixonei, gosto muito de atuar no setor de energia. Então, sigo com essa atuação de relações institucionais, com essa graduação em ciência política, mas cada vez dando mais foco e entrando nesse campo do setor de energia, porque foi algo que eu me apaixonei e é algo que eu gosto muito de fazer. Então, de fato, cada vez mais essa representação passa por um embasamento técnico que você consiga provar as suas agendas, provar as suas teses, mostrar que você está levando, no meu caso, por exemplo, o parlamentar a tomar as melhores decisões acerca daquele tema. Então, é extremamente importante que tenha esse embasamento técnico e que a gente entenda que é legítimo que cada associação, cada empresa, cada agente vá lá defender os seus interesses para o seu público. Excelente. Inclusive, assim, né, se a gente for ver, é muito mais democrático que tem grupos defendendo seus interesses do que meia dúzia de pessoas definindo como que deve ser feito tudo, né? Então, se cada Exato, e grupo... até ali na. Opa, Não é isso, se cada grupo mostrar tecnicamente, né? E aí ter um grupo, assim, que decide, mas baseado também no que foi apresentado, acaba sendo a melhor decisão, né? exato, lá na própria Bracel mesmo a gente costuma fazer as reuniões antes de embasar a nossa decisão, a gente convida os nossos associados para o debate, então tem toda essa discussão prévia antes de tomar as decisões, e por meio dessa discussão você consegue construir quais os melhores caminhos para formar a posição da associação. E aquilo que é uma posição do segmento acaba tendo mais força do que uma posição individual, digamos assim. Uhum, exato. E quais as pautas hoje que a Abracel está trabalhando? Claro, a abertura do mercado, né? Isso, a gente fez. Logo mais a gente vai entrar novamente nesse processo, né, de planejamento estratégico, de passar por essas entrevistas individuais com as empresas. No nosso último processo de planejamento estratégico, a gente teve as nossas 4 bandeiras de atuação. Abertura de mercado é a nossa bandeira e principal de atuação. Desde a formação da Abracel, nesses 20 anos de atuação, a gente tem carregado essa bandeira, tem atuado amplamente nessa discussão, envolvendo desde os projetos que até hoje tramitam ali no Congresso, que discutem o tema,
formação de preço, segurança de mercado, inovação do mercado. Então, todas essas bandeiras estratégicas a gente tem atuado, foram definidas pelos nossos associados, e a gente tem atuado nessas diversas frentes para conseguir avançar com essas agendas que foram definidas prioritárias pelas nossas empresas associadas. Muito bom. A Bracel tem um papel importantíssimo, né, para o setor, né? E Muito como que bom. você vê assim uma empresa fazer essa representação individualmente, a parte da Bracel? Existe uma vantagem para o setor ou só para a empresa, né? Então, a Bracel, claro, representa todos, mas uma e outra faz esse relacionamento de forma individual, né? Além de estar na Bracel, né? É extremamente importante que todos façam, vamos citar aqui um pouco da abertura de mercado, que é algo que eu vejo acontecendo com mais frequência, principalmente quando a gente está falando aí de rede social, que é o instrumento que a gente está se valendo agora. Então, se eu for comparar ali 2014, quando eu entrei na Abracel, e hoje, 2023, a gente vê muito mais empresa falando sobre esse tema. Lembro que ali no começo quase não existia essa pauta circulando da forma que está acontecendo hoje. Cada vez que você ganha um braço para mobilizar esse tema, é óbvio que o movimento ganha muito mais força e é extremamente vantajoso. Você consegue atingir mais pessoas quando tem mais gente falando sobre o tema. Tem uma pesquisa da FGV sobre, eu não vou lembrar qual ano que essa pesquisa foi divulgada, mas ela foi feita pela FGV e uma das perguntas era qual o principal benefício que um associado vê ao participar de uma associação. E o que saiu disparado, que ganhou, foi essa representação coletiva barra lobby que a associação consegue fazer. Então, quando você traz essa representatividade do segmento, você consegue chegar com mais força e mais legitimidade para conseguir avançar em uma agenda. Mas é extremamente importante, a gente vê, né, como os nossos associados também levantando essas bandeiras nas suas próprias páginas. Então a gente traz essa força enquanto associação, mas vê também essa pauta circulando pelas empresas individualmente. E é extremamente importante que você consegue ver ali aquela sua agenda caminhando sozinha também. Então, quando a gente defende a abertura de mercado, não necessariamente é porque é a bandeira da Abracel, mas a gente está pensando enquanto país, enquanto setor de energia como um todo. A gente busca sempre quando a gente vai defender essa agenda de abertura para outros públicos, a gente traz esses exemplos lá de fora, de outros países em que isso já acontece. Ano passado a gente até fez uma missão muito bacana com os nossos associados para Portugal, para estudar como é o mercado de energia que já é todo liberalizado lá em Portugal. Então é interessante que a pessoa tenha essa vivência, vá lá conhecer, veja como funciona, e isso conseguiu propagar essa ideia também. As pessoas entenderam como é que funciona lá, como é que funciona na prática, para ver que isso é algo que é possível de fazer aqui dentro também do Brasil. Então é extremamente importante, tenha toda essa força da coletividade, a gente faz esses debates com as nossas empresas como um todo, mas é importante também que cada um vá circulando essa pauta unicamente para dar mais força também para o movimento. Excelente, Ângela. Ângela, muito grato por ceder um pouco do seu tempo, a entrevista maravilhosa, uma área que pouca gente conhece, provavelmente vão gostar muito aí, nossos seguidores. E Ah, eu que agradeço o convite, André. E até aproveitando aqui para fazer o jabá, né, que a gente postou, o nosso site tem muitos documentos que a gente disponibiliza lá. A gente tem as nossas redes sociais da Abracel também, a gente posta muito no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, e a gente deixa muito documento lá no nosso site, porque o nosso objetivo é fazer, a nossa missão é fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Então, a gente estava conversando aqui previamente, o nosso setor é extremamente técnico, então, às vezes eu tenho alguns colegas de profissão, né, que também atuam ali no Congresso, às vezes eles trabalham em uma consultoria política, não necessariamente numa associação, então eles não lidam apenas com energia. Também estão fazendo essa representação para o setor de saúde, por exemplo, setor de comunicação, e eles sempre comentam como o setor elétrico é muito complicado, é mais difícil, são termos que às vezes a pessoa nunca escutou antes. Porque uma coisa é você lidar com a educação, que é algo que está ali no seu dia a dia, uhum, você já passou por isso, é muito mais familiarizado com o tema. Outra coisa é quando a gente entra no nosso setor, que é extremamente técnico, cheio de siglas, então uhum. tem todo esse susto inicial quando a pessoa entra em contato com o nosso setor. E a gente tinha comentado também, quando eu entrei em 2014,
Era muito mais difícil você ver um perfil numa rede social ou encontrar algum site que trouxesse esse conhecimento de uma forma mais facilitada, de uma forma mais didática. E hoje o que eu vejo que me dá muita alegria, muita satisfação é saber que a cada ano que passa, a gente tem contato com diversas plataformas, diversos perfis, pessoas físicas mesmo que estão se aventurando nesse setor e tentando trazer esses termos que são extremamente técnicos de uma forma mais didática. E é assim que a gente consegue promover mais mudanças positivas, né, para a sociedade. Então, a Abracel colaborando nesse papel, a gente tem ali no nosso site uma aba de estudos, todas as nossas contribuições que a gente oferece para a ANEEL, para o Ministério, tudo ali a gente deixa também disponível no nosso site. Nossa equipe lá da Abracel, modéstia à parte, é a equipe show, então a gente está sempre tentando facilitar mesmo esse discurso, essa comunicação, trazendo dados para embasar nossa agenda. Então, convido todo mundo que está assistindo aqui nosso vídeo para entrar lá no nosso site, seguir as nossas redes sociais, para ver também que o setor elétrico é possível assim, de ser compreendido por todos e ajudar a gente nesse movimento de transformar o nosso setor. Sem dúvida. E a Bracel tem feito um excelente trabalho. Pessoal, todo mundo do setor elétrico, mesmo que não seja do Mercado Livre, deveria seguir o site da Bracel, explorar o site que traz muito material interessante. Mais uma Muito vez, legal, Ângela, André. um abração para você e até a Um próxima. abraço. Obrigada, obrigada pelo convite. Até a próxima. A gente agradece. Tchau, tchau.